De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui. Gente, como eu falei para vocês há muito tempo, acho que desde dos primórdios desse podcast aqui, estava há tempos tentando trazer o pessoal da GF aqui, finalmente deu certo, tá? Depois de muito apoio, né? Depois a gente ia atrás, brincadeiras à parte, claro que não. A gente entrou em contato, eles foram muito solícitos, vieram aqui, e vai ser bem legal, porque lembra, só para você que está chegando aqui no canal da Genial, no podcast agora, no começo do podcast a gente sempre trazia os analistas aqui para falar as análises das ações, né, se comprava, se não comprava, e foi um pouco seguindo essa linha. Começou com os gestores, a gente trouxe um monte de político, e agora, mais recente, a gente está trazendo diferentes pessoas com diferentes estratégias de investimento. Tá? Vocês que me acompanham aqui sabem qual que é a minha estratégia, então, inclusive, fico feliz deles estarem aqui, porque na verdade é a mesma, né? Mas, pô, já tivemos aqui traders, já tivemos swing trader, já tivemos gente que só investe como buy and hold, mas sem pensar em dividendo. Enfim, tem um monte de coisa, então aproveitem bastante, mandem as perguntas que eu estou aqui olhando o chat também. Aqui do meu lado, tô com o Jean, tudo certo, Jean? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Bruno, prazer estar aqui hoje com a Lu, com o Felipe, e igual você falou, né, é um prazer pra gente estar aqui e falar sobre o que a gente acredita, o que a gente gosta, e principalmente com quem já segue a estratégia, mesmo, então fica fácil, muito né? mais fácil. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí super divertido ao longo da noite, né, e vai ser um prazer estar respondendo também a pergunta aí de todo mundo. Maravilha, maravilha. Estamos aqui com a Luísa Barsi, muito obrigado por estar aqui, Luísa. Obrigada pelo convite, pessoal, um prazer, viu, estar aqui com a Genial, né? Uhum. Acho que é muito legal a gente poder espalhar a palavra por aí, né? A gente que sempre fala sobre o mesmo assunto, dividendo, né? Estamos aqui para falar de novo. Dividendo, pessoal. E com o Felipe também. Felipe, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Brunão. Obrigado você pelo convite. Nós somos os chatos do dividendo, né? Exatamente. Talvez. Mas você viu que agora com a bolsa em alta a gente achou espaço na agenda, né? Então, geralmente, É verdade. quando a bolsa está subindo, a gente consegue fazer outras A coisas. gente fala que o jacaré tira férias. É O verdade. broker fica desligado, né? É engraçado isso, porque quando sobe, todo mundo fica feliz, né? Aí você olha para quem quer comprar mais barato e fala, pô, tá subindo isso daqui, bem que podia estar caindo. Cadê o Lula para falar alguma coisa, para cair Pois aqui, pra é. gente conseguir aproveitar? Cadê o né? Lula quando a gente precisa dele? Exato. Antes da gente começar, óbvio que depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas ações, enfim, até para trazer um pouco da visão de vocês, mas eu queria perguntar, até para quem não conhece, como que surgiu o AGF? Porque isso vem, obviamente, da estratégia do Barsi lá atrás, né, todo o estudo que ele acabou fazendo, essa disseminação também um pouco da estratégia dele, acho que vem de vocês também, para o pessoal acabar conhecendo, mas como que vocês se juntaram, como que foi essa ideia? Assim, acho que é legal de explicar para o pessoal. Quem quer? Pode ir. Posso começar? Faça as honras. Vamos lá, né? O AGF, ele nasceu, eu diria que talvez a partir de algo que a gente já fazia e aplicava no dia a dia, Uhum. e que a gente começou a ter um sentimento, eu digo a gente, naquele momento eu, a Lu e o Fabião, que são os 3 fundadores da empresa, depois o Jean entrou mais tarde para a sociedade, e a gente já aplicava ali no dia a dia, já éramos investidores há alguns anos, e a gente começou a perceber, primeiro, né, com internet, com o crescimento de YouTube, etc., dos canais, a gente começou a notar que muita bobagem era dita sobre investimentos no geral, assim, e principalmente por pessoas que não aplicavam a estratégia que disseminavam, né? A gente também começou a perceber que o Barsi, que é o nosso Warren Buffett brasileiro, ele era naquele momento até então desconhecido, acho que de boa parte da população, né? É verdade. A gente falava, poxa, não é possível que o brasileiro comum não conheça a estratégia de um vencedor como o Barsi, que saiu de uma condição de engraxate e ganhou a vida não fazendo absolutamente nada além de estar no mercado, participando, etc, etc. Então, o AGF surgiu dessa visão e foi ali que a gente estruturou a metodologia de uma forma a poder disseminar, e a gente busca essencialmente democratizar o investimento como forma de geração de renda para o brasileiro. Então, a gente vê hoje diversas formas que as pessoas buscam, até muito mais arriscadas, e a gente fala, poxa, através de sociedade com boas empresas, que tem uma recorrência
na geração de caixa, que distribuem proventos há décadas, você consegue construir uma carteira de renda e ter uma vida muito mais prazerosa no futuro, né? Quer acrescentar alguma coisa, Lu? Não, eu acho que foi isso, né? É engraçado que nós três temos perfis muito diferentes, né? Encontramos a estratégia em momentos diferentes. E todos nós somos muito gratos a ela e, de fato, aplicávamos, né? Já aplicávamos e já éramos bem-sucedidos nesse sentido. Então, assim, eu particularmente já tinha vontade também de fazer alguma coisa, mas medo, receio, poxa, eu vou sozinha, né? Caramba, não sei o quê. E aí, quando o Fabião chegou no escritório, cara, vamos fazer um curso. Eu falei, Fábio, não sei absolutamente nada de marketing digital. Esse negócio é uma loucura. E até meu pai falou, vocês estão ficando maluco? Imagina, quem que vai comprar? Imagina, ninguém se interessa por isso. O pessoal só quer saber o que vai subir, né? Então a gente falou, cara, é uma loucura, mas vamos em frente. Porque assim, se a gente não fizer, alguém vai fazer e vai fazer mal feito. Quer dizer, então nós que somos os guardiões e que de fato usamos isso na prática, vamos embora. E cara, o primeiro curso que a gente gravou foi tão tosco e deu tão certo. A gente lembra de comprar um pano verde. Eu sempre conto essa história, puta, um pano verde no Mercado Livre para usar de Um croma. chroma key. Era muito tosco, mas assim, foi feito com muito carinho, 4 mãos, revisado pelo Barsi. E acho que é isso, né? Tudo que você coloca o propósito na frente, inevitavelmente acaba dando certo. E estamos aí. Verdade. E eu 4 fui o anos aluno depois. número Eu ia 3. falar isso. Ah, é? Você do foi AGF. aluno? Pô, que maneiro. você Turma 1, acredita? aluno Pô, 3, cobaia. cara. Caraca. Isso que é acreditar no Isso é AGF, verdade. tá Mas vendo? você já investia com esse foco ou você foi aprendendo? Você já investia antes, né? Já, eu Obviamente, comecei em 2007, mas eu sempre gostei o investimento em valor e tal, sempre foi minhas raízes. E aí acabou E encontrando sempre tem muita coisa parecida, né? Uhum. A estratégia, você vai pegar as duas e começa a comparar, você vê que tem muito foco em dividendo, a questão do preço, né? Exato. E à medida que. E eu já conheci o Barsi, né? Claro, assim, mas o Barsi não tinha o foco, a exposição que ele tinha na mídia que tem hoje. Uhum. Né? Então, você ouvia falar, era quase que um mito, né? Uma lenda, assim, né? E o AGF deu essa oportunidade para as pessoas conhecerem a estratégia e aplicarem. Porque a Lu fala isso, que o Barsi, uma das frustrações dele é de não ter conseguido espalhar a palavra para outras pessoas, para amigos, sim. né? Massificar, e muitos hoje até passam dificuldades porque não aplicaram a estratégia. Então, quando a AGF começou lá atrás, e foi o primeiro treinamento em 2019, né? Aí eu falei, não, essa é a oportunidade para que eu possa refinar a estratégia e conhecer um pouco mais. E para mim, mesmo que já investisse há muitos anos, me ajudou como investidor a questão de comportamento, né? A minha estratégia realmente foi refinada a tal ponto que eu costumo falar hoje que o AGF ele não é simplesmente uma estratégia de investimento, ele é uma filosofia de investimento aonde você tem inclusive características de filosofia de vida. Exato. Então, a gente consegue ver hoje várias pessoas que começaram a investir, né, e fala, cara, vocês mudaram a minha vida, transformador. Eu era uma pessoa mais ansiosa, né, eu não acreditava no longo prazo, agora eu tô vendo que tá trazendo retorno. Então, assim, foi pra gente uma oportunidade muito grande de ajudar as pessoas. E aí a gente começou com os cursos lá atrás, e eu como aluno, e minha formação é ciência da computação, eu falei, não, eu preciso sistematizar isso aqui. Eu preciso, de alguma forma, tangibilizar isso aqui para as pessoas conseguirem ver como é que está a evolução delas na jornada. Então, com base no curso do Jeito Barsi de Investir, eu criei uma solução, um sistema para que foi a plataforma do AGF+. Foi o embrião do AGF+. Foi o embrião do AGF+. Pô, então, teve um embrião antes, e já conhecia a Lu, já conhecia eles todos, né, e falou, não, vem cá, vamos pegar isso aqui e vamos espalhar isso para mais pessoas que eu acho que tem condição da gente democratizar. E eles compraram a ideia, né, e deu super certo, e é o que a gente vê hoje aí com milhares de usuários diariamente na plataforma, né, milhares de assinantes. Então, assim, é realmente gratificante onde a gente conseguiu chegar para... Você falou desse ponto da filosofia de vida, até uma experiência própria minha, quando eu comecei a investir em 2017, meu pai trabalhou sempre em banco, a vida inteira dele. Então ele tinha um pouco dessa visão mais de mesa, de operador, sabe? De ver narrativa do mercado, se posicionar, sair e tal. E aí ele sempre falou, pô, investe, que investir faz bem, pô, porque você vai ter dinheiro lá no futuro, não fica dependendo de governo. Ele sempre teve essa mentalidade, então isso que eu acho que foi bom. Só que quando eu comecei a investir, eu testei muitas estratégias, para ser bem sincero. Então eu tinha parte em buy and hold, então é comprar aqui as boas empresas, segurar, mas eu fazia um swing trade para tentar fazer ali essas narrativas. Tentei fazer day trade uma época, só me ferrei.
E à medida que eu fui entendendo as estratégias, qual fazia sentido para minha filosofia, o que eu acreditava, como que eu conseguia fazer, foi que eu encontrei a plataforma. E isso, de fato, muda muito uma questão de vida, assim, porque você começa a ficar tranquilo, você fala, cara, eu encontrei a minha estratégia e eu vou seguir ela independente do momento, sabe? Pode estar todo isso. mundo não querendo nada, você vai estar firme no que você acredita e no que Exato. você tem, que você é convicto, Te sabe? traz uma paz de espírito, Isso, né? é isso mesmo. No momento onde tá todo mundo querendo se matar, morrer, todo mundo nervoso, você tá, pô, sentado, tranquilo, comprando. Torcendo pra cair. Comprando, exato, comprando. Pois E é. isso que é, que a isso que gente é mais mais legal, faz. porque antigamente eu estaria o contrário. Eu estaria me desesperando. Meu Deus, tá tudo no vermelho, circuit break. Hoje não. Hoje acho que você olharia e falava, pô, oportunidade aqui pra eu comprar uma boa empresa, um bom negócio. Tem negócio ruim que vai ficar pelo caminho, claro. Exato, claro. Mas o bom negócio fica. Então acho que isso é legal da plataforma isso. de vocês. Mas isso é muito difícil. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem diariamente. É. Que é trabalhar um Isso é verdade. pensamento contra-intuitivo das pessoas. É verdade. Quando a pessoa fica lá o dia inteiro, porque o governo não sei o quê, porque a ação subiu não sei o quê. Então, assim, é tudo o contrário do que ele precisa para ele ter a tranquilidade. Então, a gente tenta passar essa tranquilidade em lives, né, nos treinamentos, dentro da plataforma, justamente para começar a mudar a mentalidade. Um né, dos porque senão não slogans, consigo. inclusive, do AGF+, é que menos é mais. É. Você não precisa de acesso a absolutamente todas as informações em tempo real, saber o que o Zelensky falou, o que o Roberto Campos Neto está falando. A pessoa que se propõe a investir dessa forma, absorvendo todas essas informações, ela precisa de uma dedicação quase que full time ao negócio. Uhum. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não vai abrir mão do seu trabalho, não vai abrir mão da sua família, não vai abrir mão nem do seu sono, né, principalmente. Uhum. Então, a gente consegue disseminar uma estratégia que traz, além dessa paz de espírito, um norte para a pessoa. E eu Exato. acho que isso é muito importante. A O pessoa, objetivo ela... final, né? Você consegue visualizar um pouco. Exatamente, o que você quer, ela né? sabe exatamente o que ela vai fazer em cada momento. Pô, a bolsa tá desabando, todo mundo desesperado, ela sabe que aquela é a hora dela pegar o caixa que ela tem na reserva de oportunidade e usar para comprar um bom negócio pagando mais barato. Exato. A hora que tá aquela euforia, o oba-oba, ela sabe que é a hora da cautela, e assim por diante. Eu queria até puxar uma pergunta, até pra gente falar um pouquinho do porquê a estratégia de dividendos. Acho que é legal de vocês explorarem isso. Falaram aqui, pô, ficar comprado no longo prazo na Bolsa do Brasil é complicado. E até trazendo também um outro cenário, vai estar fazendo um pouco do advogado diabo aqui. Num país onde você tem uma renda fixa, historicamente, pagando juros altíssimos, cupons altíssimos, por que não ficar numa renda fixa? Por que não fazer essa aposentadoria a partir da renda fixa? Por que as ações e por que as ações de dividendos? Acho que é legal te explicar um pouco essa estratégia. Alguém quer ir? Pode Posso começar. ir? Que bom que existem pessoas que pensam diferente disso, né? Senão a gente Senão não não ia ter teria mercado, nenhuma né? empresa aqui, como por exemplo a Klabin, que é centenária. Então imagina, né, o empresário que chegou, né, imigrante, enfim, veio aqui no Brasil e arriscou, né? Era muito mais arriscado naquela época, obviamente. Então a pessoa que diz isso, né, obviamente que a gente tem muito pouca cultura de investimento no Brasil e de fato é um país de muita insegurança jurídica, de muita incerteza, né? Então até a gente fala, até o passado é incerto. Então, obviamente que isso traz, sim, uma certa insegurança e as pessoas ficam atemorizadas, são traumatizadas, principalmente pelos eventos que aconteceram década de 80 e 90. Então, várias trocas de moeda, hiperinflação, depois você teve o confisco da poupança. Exato. Então, dá para entender o porquê que as pessoas ainda têm o pé atrás com a Bolsa. Mas a gente tem que pensar que a Bolsa tem apenas 55 anos, inclusive completou agora em maio desse ano 55 anos. É uma bolsa extremamente jovem. Um pouco menos de 500 empresas, talvez, não tem isso no 400 alguma coisa. 400 e 500 empresas. Quer dizer, até o Chile, nosso vizinho aqui, que tem dimensões muito menores do que a nossa, tem muito mais empresas Já listadas. teve muito mais aqui também, né? Pois é, então antes nós tínhamos mais de uma bolsa, né? Uhum. Então, obviamente que o mercado passou por uma consolidação e hoje a gente pode dizer que boa parte das empresas que são listadas são empresas que têm excelentes condições de mercado, então são líderes nos seus respectivos negócios, né? Então, assim, são bons. Existem muitas boas empresas aqui, inclusive que competem de igual para igual com várias outras empresas top de linha no mundo, entende? Então, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De dizer, aqui não tem nada de bom, aqui é só país de rentista. Então, eu acho que cada vez mais tem crescido esse pensamento do empreendedorismo. E investir na bolsa é isso, é empreender. Querendo ou não, é uma outra forma de você empreender, né? Você aplicar ali o seu capital
de longo prazo, de risco, enfim, em troca, obviamente, de um retorno potencialmente muito maior. E por que dividendos daí, né? Se a gente voltar lá atrás, o Barings começou logo ali no finalzinho da década de 60, ninguém fazia isso, ele não tinha em quem se inspirar, então as pessoas tentavam comprar na baixa e vender na alta, né? Não existia outra técnica conhecida. E por ele ter muitos conhecimentos de contabilidade, ter muita familiaridade com balanços de empresa, enfim, prestar auditorias para terceiros, ele começou a reparar que ele assinava balanços de empresas que tinham controladores e que se remuneravam através de dividendo. Então, para quem não sabe, o dividendo é a distribuição dos lucros para os sócios. Ele começou a falar, poxa, tem excelentes empresas de setores de utilities, né, que a gente fala, então energia, saneamento, telecom, que são empresas perenes, que têm uma longevidade, não digo garantida, mas um risco muito mais mitigado do que outros setores que são mais cíclicos. Uma previsibilidade de fluxo de caixa. Então, dividendo nada mais é do que o fluxo de caixa no bolso do acionista. Empresa de crescimento, você precifica como? Você faz o valuation trazendo o valor na perpetuidade ao valor presente, correto? Exato. Se esse valor não é entregue, ou se a taxa de juros sobe, enfim, você tá condicionado a algumas variáveis ali. Caso isso não aconteça, o modo que o acionista tem de embolsar é vendendo essa posição. Nos dividendos, não. A chance de você acumular uma grande quantidade de ações, afinal, o dividendo é pago pela quantidade de ações possuída, então a chance de você ter uma mortalidade menor nessa estratégia é gigante, né? Mas, obviamente, que tudo depende ali do seu mindset de você vir um colecionador de ações de boas empresas. Então, se a gente puder, só para finalizar, resumir a estratégia. É você comprar ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Por que dividendo? Porque é fluxo de caixa no bolso do acionista. Vamos pensar numa situação em que, então, enfim, supondo eu lá, quando comecei a investir. Se eu tivesse encontrado vocês lá atrás, eu estaria muito melhor, eu acho. Mas aí, porque eu teria muito mais tempo já acumulando as ações. Sim. Então, eu comecei lá, tal, tenho um conhecimento, eu tive, enfim, a formação na faculdade, então eu acabei tendo essa variável a mais de conhecimento prévio, mas supondo uma pessoa o brasileiro médio, está entrando na bolsa agora, olha para todas essas 400, 500 empresas, vários setores diferentes, tecnologia, um monte que sai no jornal, então às vezes, Vale, Petro, que está sempre no jornal, né, sempre aparecendo. Como que ele consegue identificar, então, quais são os melhores para ele investir no começo da vida dele, assim? O que é mais seguro, assim, de certa forma? Eu posso começar dizendo algo, talvez depois o Jean queira complementar, mas geralmente a gente ouve as pessoas dizendo o que você deve fazer na bolsa. Tá. Você vai começar agora, você deve comprar tal ação, você deve ficar de olho em tal IPO, você deve olhar para esse perfil de empresa. A gente acredita no contrário, que você deva começar olhando para o que você não deve fazer. Então, o que eu devo evitar da bolsa? Porque a partir do momento que você evita algumas coisas, você evita alguns tipos de erros que poderiam eventualmente causar um dano grande ali no teu, não só no teu psicológico, mas certamente no teu financeiro. Então, você evitar alguns setores não significa que esses sejam setores ruins na nossa visão, mas significa que são setores que muitas vezes não atendem a alguns critérios básicos de quem quer montar uma carteira geradora de renda no longo prazo. Então, evitar, a gente sempre fala, né, evitar, por exemplo, ações de varejo, empresas varejistas. Por quê? Existe uma série de motivos, mas empresa varejista, ela tem uma recorrência na geração de caixa? Não tem. Ela tem uma natureza cíclica em muitos momentos. Você vê agora falando de baixa na taxa de juro, já começam a olhar com mais atenção para as varejistas, mas no momento que o juro estava subindo, ninguém queria nem chegar perto. Você tem um tema de margens muito apertadas, que isso acaba sendo até uma consequência de uma falta de barreira de entrada, né? Com o e-commerce, as empresas conseguiram gerar uma escala muito maior, mas ao mesmo tempo também entraram num campo de batalha que qualquer um consegue hoje montar a sua lojinha ali no e-commerce tradicional, no e-commerce moderno, etc. Então, assim, quando você começa a olhar o que não fazer, você diria, setores, quais eu vou descartar logo de cara. Isso já vai afunilando, já vai fazendo a tua análise ficar mais direcionada. Além disso, o que eu não devo fazer? Me alavancar
olhar para derivativos, porque uma coisa que a gente vê que é muito comum são pessoas começando no mercado e já querendo operar derivativo, assim, é mini índice, é mini dólar, não sei o quê, compra e venda de opções e tal. E não é o caminho, porque se a gente está querendo algo seguro, previsível para o longo prazo, você tem que começar engatinhando, olhando exatamente o que deve fazer. A Lu falou dos setores de utilities, né? A gente fala sempre do BEST do AGF, que são 5 setores: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Se você olhar para esses 5, você já vai afunilar muito. Não quer dizer que você só tem oportunidades boas nesses 5, mas a sua chance de errar vai ser muito menor. Então você já consegue começar uma carteira com empresas que têm uma situação financeira boa, um futuro muitas vezes promissor, e que às vezes você comprando numa semana, na outra você já pode receber um dividendo, o que ajuda a motivar. Alguma coisa a acrescentar, Jean? Perfeito. Você estava me olhando, achei que você queria falar, desculpa. Eu achei que tá perfeito. Eu só complementaria uma coisa, até da pergunta anterior, e pegando um gancho disso, é que assim, quando a pessoa pensa em renda fixa lá atrás, que foi a pergunta da pessoa aí, a renda fixa tem um prazo de vencimento. Né? A gente sempre fala no AGF que você tem que começar a plantar, esperar as coisas andarem. Quando você se torna sócio de uma empresa, você tem só um começo. Verdade. Né? E você não tem fim. Pode ser que seja o resto da sua vida. Então, quando você tem uma renda fixa que tem um vencimento pré-determinado, né, você vai ter que dar sorte da renda fixa estar com juros tão altos, né, que vale a pena você fazer um reinvestimento na renda fixa, porque senão você começa a perder. Agora, as empresas, elas têm um potencial de crescimento que é exponencial, porque elas conseguem reinvestir dentro do negócio delas e trazer mais lucro e, consequentemente, mais dividendo. E aí, se a pessoa começa a esperar, né, a acontecer, a gente fala que você vai ter um retorno no yield, né? Que é um termo técnico. Mas você sabe qual que é o termo? Tem um outro termo para yield que é bem interessante, que vai de encontro com o que a gente fala. Yield também significa colheita. Então, se você espera o tempo acontecer, você vai conseguir ter a colheita. Mas você precisa deixar o tempo, senão não vai dar certo. Né? Então é muito interessante isso. Se você quiser ser sócio, lá na frente você vai conseguir ter um retorno melhor na renda fixa pelo período que você ficou. E é interessante porque a gente está pegando esse gancho do BEST que o Felipe está falando. A gente vai fazer agora um evento no final do mês de um curso novo nosso do BEST, onde a gente vai mostrar para as pessoas que querem justamente o que você falou, começar a funilar, ver o que eu preciso fazer, etc. E uma das coisas que a gente estava até mexendo hoje era uma comparação de uma carteira BEST com a renda fixa, com o CDI no caso. E aí a pessoa fala, pô, mas não bate, não consegue. A gente acabou de fazer um estudo dos últimos 10 anos com empresas do setor BEST compondo uma carteira e a carteira BEST bate 3 vezes mais do que o CDI. Caraca, isso é legal, porque o pessoal compara IBOV com CDI. Exatamente. E o legal, na verdade, você tem uma carteira, você tem que comparar a carteira que você tem com o CDI. Exatamente. O que você escolheu, não a bolsa em geral, né? Você está comparando IBOV, você vai estar comparando diferentes empresas ao longo do tempo. Começa por aí, porque você tem os rebalanceamentos. Faço 2 provocações em relação ao que você perguntou, só para empacotar e fechar aqui o que a gente está falando. Primeira, olha para a lista dos bilionários de qualquer país. Você vê investidores de renda fixa que se tornaram bilionários? Você vê muitos empresários, empreendedores, talvez, que ao atingir a fortuna, podem ter alocado uma parcela grande da renda dele, do patrimônio em renda fixa. Mas aonde que está o patrimônio dos principais nomes de uma Forbes da vida? Em ações das empresas deles na bolsa. Então você pega, sei lá, os controladores de um Itaú, de uma Localiza, tal. O que mais tem numa lista dessa é empresário, né? Quando você perguntou do porquê dividendo. A gente sempre fala muito isso, né? Quando a gente fala sobre negócios fora da bolsa, muitas coisas são óbvias. Mas a partir do momento que a gente traz para a bolsa, as pessoas viram uma chave na cabeça parece que mudou tudo, e parece que muda tudo. Então, um amigo teu chama você para montar um negócio. Qual que é a primeira coisa? Ele vai falar, bom, vamos ter que aportar 500 mil reais cada. Qual que é a primeira coisa que você vai estar interessado em saber a partir do momento que você está investindo? Qual vai ser a remuneração do meu capital? Exato. O que é remuneração de capital? É dividendo. Você vai ter um negócio fora de bolsa, você não vai ficar negociando ações do teu negócio.
Então, é isso. É tão básico quanto isso. Ou você compra um imóvel para alugar. A primeira coisa é quanto vai me dar de aluguel. renda. De aluguel, Renda. exatamente. Então, assim, renda fixa gera uma falsa ilusão de que você não está perdendo o poder de compra, mas a gente sempre questiona muito a relação, a verdadeira inflação sentida cada um no vai ter teu uma, bolso. né, na verdade, dependendo Exatamente. da vida. Né? A verdadeira inflação do bolso. Agora a inflação, acho que o acumulado deve estar o quê? Perto de 4% nos últimos 12 meses, talvez, né? A minha inflação nos últimos 12 meses não foi 4%. Não sei de vocês. Absurdo. Eu nem calculei a minha. Pois é. Então assim, Não é 4%, sem dúvida. é uma ilusão. E nenhum país cresce, prospera, etc., com essa visão de renda fixa. É o empreendedorismo, é o empresariado, etc. Então, Esse é um dos problemas do Brasil, né? Se você for pensar. Durante muito tempo não se via motivo para ter empreendedor aqui. Porque Exato. o cara deixava a grana dele parada Pois é. remunerando, meio livre de risco aqui entre aspas, óbvio. Pois é. Mas não tinha por que o cara abrir uma vendinha ou abrir uma fábrica nova da empresa dele, ou crescer, ou ir para uma outra cidade. Porque não valia o risco que ele estava correndo, né? O país construiu um pouco dessa mentalidade de não ter empreendedores. E aí a diferença para os Estados Unidos, quando você olha, que na verdade, pô, lá você tem todas as empresas nascendo, hub de tecnologia, hub de inovação é lá. Mas isso é por conta do país mesmo, um pouco da trajetória, né? Isso que é Agora legal. você pode ter duas visões. Você pode olhar como um problema ou como uma oportunidade. Exato. Exatamente. Quanto mais jovem, obviamente, quanto mais cedo você começar, maiores as chances de você colher esses frutos lá na frente, né? Exatamente. Queria perguntar agora vocês acabaram falando, né, enfim, do Best, mas que, óbvio, não fica só no Best, você pode acabar tendo outras oportunidades que eu quero falar já, inclusive Klabin, uma delas. Eu vi um corte do Jean falando uma vez que, pô, eu fui lá, aquele negócio é bizarro, caralho. Aí eu falei, pô, que legal. Daqui a pouco a gente fala de Klabin, mas o pessoal tá pedindo muito para vocês comentarem um pouquinho sobre o Banco do Brasil. Acho que tem até um corte do Barsi mesmo que fala, pô, comprei a 60 centavos, não sei o quê. E por que eu ia vender? Eu não vendi, tá lá, não sei o quê. E agora, pô, o Banco do Brasil quase na máxima histórica. Se você for olhar, pô, quase 50 reais agora, máxima histórica um pouquinho mais que isso, 52. O que é o Banco do Brasil? Agora vale a pena? O risco acabou? Como que vocês veem um pouco de Banco do Brasil para uma carteira de alguém iniciante que quer montar uma posição agora, por exemplo? Ainda é uma boa oportunidade ou é melhor nesse momento não? Olha, a gente sempre fala que a diferença de nem toda boa empresa é um bom investimento. O que vai definir isso é o preço. Então, se eu compraria a 50 reais? Não. Eu acho que a gente não pode deixar de olhar que sim, é uma empresa que é controlada pela União, se bem que a gente sempre brinca que é 50 mais uma ação, né? Se a União vender uma ação, já tem 49,9%. E é uma instituição que ao longo dos últimos anos, eu acho que talvez as estatais tenha aprendido mais com os erros, né? E blindado as suas estruturas de governança, né, na medida do possível. Então, acho que tem essa primeira vantagem. Segundo, né, em relação a isso, se você for parar para pensar, não é interessante para o governo causar muito ali, né? Vamos comparar com Petrobras, em que qualquer mudança ali mexe no bolso do brasileiro, mexe em inflação, é extremamente midiático. Mais então, populista, né? Exatamente, Totalmente. muito mais populista. No banco, assim, dificilmente você teria alguma reverberação, alguma coisa e não é imediato, né? Exatamente. Não é. Você demora alguns ciclos para você ver essa diferença. Então também já é uma outra vantagem. Agora, você não pode negar que tem ali os tentáculos do Estado. Então, obviamente, que tudo é uma questão de preço, você precisa colocar isso no preço e uma margem de segurança maior. Então, a gente ali é extremamente fiel ao nosso preço teto médio. Eu, particularmente, sigo aquilo ali à risca, né? E o que é o preço teto médio, pro pessoal que não sabe? Boa pergunta. O preço teto médio, como o nome sugere, né? É o teto, é o limite daquele preço que você poderia pagar por aquela ação para que você receba um mínimo de dividendos desejado. Então, na nossa estratégia, isso representa 6% ao ano. Né? E a gente está falando aqui de uma métrica real. Então, não dá para comparar isso com o Selic, obviamente, você teria que comparar com taxa de juros real. Lembrando também que esses 6%, quando você vai reinvestindo, ao longo do tempo, isso vai compondo e forma o yield on cost, que no futuro acaba sendo muito mais exponencial, muito maior do que esses 6%. Mas, enfim, a gente usa isso como parâmetro para estabelecer o que seria um patamar de preço aceitável. É a nossa margem de segurança. Isso, é a margem de segurança, para você ter um retorno mínimo ali. De dividendos. Então, vocês olham pro dividendo para calcular o preço teto.
Pra calcular o Exatamente. preço teto. Mas quando a gente faz um investimento, e isso é uma coisa que muita gente se engana, acha, poxa, o AGF só quer saber de yield. Não é, Não é? Uhum. de forma alguma. Você pega o próprio Banco do Brasil, que você está dando como exemplo, o Banco do Brasil na pandemia negociava 20 e poucos reais, né? Eu lembro depois que teve aquele dia da saída do Moro, lembra? Nossa, Que eu acho que ela derreteu, foi para uns 24. 26, 24, por aí. E desde então, quer dizer, quem investiu ali recebeu um retorno em forma de valorização generosa no período, fora a montanha de dividendos, já que o Banco do Brasil Exato. paga trimestralmente, né? E tem os intercalares ali. Até uma questão nessa questão do preço teto. Por que você olha o preço teto médio e qual seria a diferença de, por exemplo, alguém olhar para a famosa projeção, né? Que você olhar para frente. Porque você já tem essa posição um pouco mais antiga, de anos. E, pô, você pega o Barça, anos e anos com a posição. Então, talvez ele possa até ser, opinião minha, tá? Eu posso estar errado, vocês podem me corrigir. Ele pode querer mais margem de segurança para aportar novamente. Por quê? Porque ele já tem um bolo de ação. Então ele já tá conseguindo fazer a bola de neve dele girar, já tá vindo dividendo. Mas e alguém que tá começando agora? Como que ele pode olhar isso para tentar... Porque às vezes olhar pro preço teto médio vai te dar pouca margem de segurança, ou nem margem de segurança para você aportar. Daria para fazer uma projeção e você olhar para um preço teto daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Existe essa forma ou não? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? O preço teto médio, ele acaba sendo mais conservador. Você tem ali a Isso. certeza do que já foi pago, né? Isso. É o histórico. Isso aí. Então, você tá olhando ali na visão do binóculo. Que é o que né? já aconteceu. Exatamente. Isso. Então, você tem ali uma segurança do número que você está olhando. Uhum. Quando você olha o projetivo, e a gente também olha para isso, você está tendo uma visão de curto prazo. Tá. Né? Então, acaba sendo meio que um critério de desempate. Entendi. Quando o médio acaba estando distorcido por algum outro motivo. Então, sei lá, bancos durante a pandemia, por exemplo, por força de regra do Banco Central, só puderam distribuir até no máximo 25% dos lucros. Uhum. Isso, obviamente, levou a média, o preço teto médio, lá para baixo. Então, quem olhava até o ano passado, essa média estava muito contaminada, né? Estava excessivamente conservadora e você não compraria nada. Só que era óbvio que era uma oportunidade. Como que você via isso? Poxa, você fazia o desempate olhando para as projeções dos próximos anos. Então, eu falo, pô, faz sentido porque existe uma tendência aqui, que provavelmente vai se confirmar, de normalização desses dividendos. Né? Então, acho que o projetivo ele é muito mais para você ter o faro se esse médio está contaminado por algum viés, alguma coisa do tipo. Né? Lembrando que na plataforma, no AGF+, a gente tem os dois, né? Todas as empresas, obviamente, que tem cobertura de analista, a gente consegue fazer o projetivo. Uhum. E muitas empresas, a gente teria, por exemplo, casos que a gente tem o projetivo, mas não tem o médio. Um IPO. Não tem histórico, né? Você consegue ter uma visão, por exemplo, uma caixa seguridade. Uhum. Você consegue ter uma visão projetiva, mas você não tem o histórico. Você pega uma empresa em turnaround, por exemplo, que está terminando o turnaround e está voltando a pagar dividendo. Uhum. O teu histórico vai estar prejudicado, porque ela teve um saneamento financeiro ali e voltou a pagar dividendo. Você pega a Petrobras, por exemplo, que passou vários anos ali depois da Lava Jato sem pagar dividendo, Exato. o histórico médio ficou completamente comprometido. Uhum. Então, vocês não acham que nesse cenário, por exemplo, se alguém só olhar o preço teto médio, por exemplo, de Klabin, não pode olhar e falar assim, pô, eu não vou comprar? Não, mas eu vou te dar um exemplo, até pegando o Banco do Brasil, posso usar de Klabin depois para você. Se a gente voltar na história do Banco do Brasil, a partir de 2016, lá no governo Temer, já começou uma mudança de governança, né, administrativa, e teve muito mato alto para cortar. Acho que a saída do Bendini, não foi? Foi, exatamente. Aí começou. Aí esse foi o ponto de virada. Você pega até um gráfico de lucro da empresa, você vai ver que começa. Né? Então, assim, quando a gente chegou em 2020, né, para quem estava acompanhando a empresa, 2020 com a pandemia, aí 2021, 2022, todos esses anos foram oportunidades para você aportar em Banco do Brasil. As pessoas, elas gostam de escutar a diquinha e elas esquecem de ficar atentas no que a empresa está falando. Então, a empresa, ela solta todo início de ano um guidance. Né, para quem não sabe, o guidance são estimativas que a empresa vai buscar atingir ao longo do ano. E o banco, ela soltou, se não me falha a memória, em 2021, um guidance, no começo do ano, falando, ó, nós teremos tanto de lucro, né, nós teremos um payout de tanto,
Aí você coloca um range. Então eu tenho um mínimo de tanto, um máximo de tanto, né? De lucro, o payout vai ser de tanto. Se você fizer uma conta de padeiro ali, né? Se pegar e trazer isso uma média aritmética, Uhum. e você pega lá o valor do lucro, qual que é o payout deles, multiplica por 40%, divide pelo número de ações que eles têm em circulação, você tem ali a projeção na sua cara, Do dividendo por ação. qual é o dividendo Você por tem o mínimo ação, máximo do ano. você sabe quanto a empresa tem de estimativa para pagar dividendo. Quando a gente fazia isso lá em 2021, né, e depois em 2022, quando começou a eleição, e o banco vai quebrar, e não sei o quê, e começou com essa história toda, né, e a gente do OGE falando, gente, Banco do Brasil, e esses caras são loucos, porque é o governo, porque não sei o quê, e a gente, Banco do Brasil, nós estamos comprando Banco do Brasil. E aí, quando você pega essa conta simples da estimativa do banco, com a cotação que ele estava na época, né, e aí nós estamos falando do projetivo, olha para você ver que é a sua pergunta. Sim. Então, com essa projeção de dividendo que estava dada pelo banco, você tinha um yield ali na casa dos 15% Aí no que você ano. identificava que era Fora- oportunidade. Exato. Aí olha o que Fora o acontece. valuation. Isso. E, É. aí você olhava, isso tava o quê? É 60% do book Isso, value, é. mais ou menos. Alguma coisa assim. É, do valor patrimonial. Então, assim, E o book value crescendo, né? crescendo. Então, você pega esse valor ali, você fala assim, 15% de yield. Né? Na época, a Selic estava, sei lá, 10%. Pô, pode ser que a empresa ela não valha, sei lá, 22, 23, mas tipo assim, 50, mas 23, 24, 25, 27. Parece demasiado Você tem- descontado. Você olha Você assim, tem né? uma. Você não precisa saber o valor exato, mas você tem uma margem de segurança ali, Tão uma grande, né? discrepância que é tão grande que fica visível Uhum. que você fala, não tem condição. Então, nesses momentos, né, aí você pega o projetivo e você fala, beleza. A mesma coisa é Klabin. A Klabin, ela vem num projeto Puma, lá de trás, que começou em 2016, eu acho, né? Se não me Puma falha a 1, memória, né? A Puma 1. Depois Puma 2 ia aumentar o EBITDA em 30%, 40%. Então ninguém está fazendo esse cálculo, e está dado também pela companhia, qualquer um que ligasse no RI, É eles- público. é público, Exato. né? Então você já fazia um cálculo de qual a projeção do EBITDA. A empresa pagava dividendo pelo EBITDA, né? 20%. O proxy era de 20%, Ajustado, né? agora está 20, 20 a 25 25, agora. 25, é. Né? Então, assim, nesse momento a pessoa já faz o cálculo. Só que vale a pena você trabalhar com o médio na Klabin? Não, porque ali não tem a projeção do que vai ser a empresa Exato, daqui em exato. diante. Essa era a Né? minha pergunta. Quem usar o médio em Klabin, então fica meio cego nesse É. sentido. Fica. E não adiciona no que Puma 2, no que todas essas máquinas vão Exato. trazer de produção, de volume, Exato. entende? Você vê que não existe fórmula pronta. Quer dizer, Uhum. você vai olhar esse número e você vai tomar uma decisão. Usa tudo, né? Nada te tira da responsabilidade de você conhecer no que você está investindo. Então, se você entender um pouco da história, quer dizer, a gente contou isso aqui em 1 minuto. Uhum. Se você entender um pouquinho pelo qual momento, a conjuntura que a empresa está passando, obviamente você vai saber interpretar. Então, não é só saber calcular o preço teto. É entender, digerir, interpretar aquele número que você número. está. Claro, e não existe uma bala de prata, um indicador que Exato. vai te dar todas as respostas. E né? o mais importante é assim, o pessoal fala, porque o mercado tem informação privilegiada, porque, gente, todas as informações aqui que nós estamos falando são públicas. Se a pessoa tivesse o trabalho de assinar lá o RI, ia receber um e-mail, interpretar, fazer uma conta simples, eu falo, pô, gente, mas tá todo mundo falando uma coisa. Aí que você começa a ter um pensamento contrário, que é Exato, difícil. exato. Você precisa trabalhar Não, com isso aqui você. é mais. Pega. Klabin tem um canal no YouTube, pô. Que os caras postam É uma das vídeos. empresas com RI inclusive. mais avançado, Exato, eles né? postam Porque, os vídeos dos negócios que eles estão eles fazendo. querem realmente mostrar, né? Isso é Uhum. um diferencial. Mas você pega esse comportamento, por exemplo, de... Muita gente pergunta, pô, mas como é que vocês sabiam que Banco do Brasil ia subir, ia dar esse retorno todo? A gente não sabia, mas quando a gente investe numa empresa com essa fotografia que a gente descreveu, Uhum. a gente olha para aquilo lá e fala, poxa, eu não sei quando vai subir, mas é mais difícil ela cair do que subir. A probabilidade está muito a meu favor aqui. Entendi. E nesse meio tempo, enquanto ela não subir, primeiro eu vou comprando e segundo eu vou recebendo dividendo. Então, se ela está pagando um bom dividendo e continua barato, pô, é o mundo ideal, porque eu vou reinvestindo até a hora que o mercado vai acordar e quando ela tiver 49, todo mundo vai falar, poxa, agora é hora de olhar para o Banco do Brasil e comprar. Eu costumo brincar o seguinte, Uhum. você não precisa saber quanto uma pessoa pesa na rua para você saber se ela tá acima do peso. Né, você bate o olho na pessoa e fala, pô, tá acima do peso. Mas você não precisa saber se ela tá pesando 100, 200, 300, não é? Você sabe que ela tá acima do peso. Exato. Uma empresa barata é a mesma coisa. Esse caso do Banco Brasil. Eu não preciso saber exatamente quanto ela vale, mas eu sei que naquela região de preço ela está barata
por causa das projeções, Entendi. né? Entendi. Então a gente não tem a pretensão de falar quanto uma empresa vale. Para a gente, uma empresa vale de acordo com o que ela remunera o acionista. E outra, é não pagar caro, cara. Você não precisa se Exatamente. preocupar em pegar a mínima também, que é outra grande preocupação do investidor pessoa física, né? É esperar o Ele paralisa, É né? o Ele fala, "Puta, futurologismo vai cair também, né? mais. Como é que você vai saber qual que é a mínima? Não tem como saber, quer dizer, Meu bar, se sabe. ninguém imagina, sabe? impossível você conseguir prever isso, né? Então, não pagando caro, você já tá fazendo um excelente negócio. Eu queria até tocar num ponto de uma outra empresa, que acho que inclusive vocês foram visitar lá. Acho que a Lu foi visitar, porque eu vi lá seu post no stand de tiro da Taurus. Ah, Eu fui. delícia. E tal, você até brincou, pô, sou uma boa investidora, mas uma péssima atiradora. e eu sou cara que tô competindo também numas Poxa vida. competições de Pô, tiro de legal. precisão. Pô, é difícil pra caramba tiro de precisão. Então, Imagina. pô, não se sinta mal, E você já porque tirou é muito de difícil. Taurus? Cara, nunca tirei de Taurus porque eu tenho uma Glock. Mas sou mais Ah, voltado. que você não isso. sabe o que Mas- você tá perdendo. Nossa, Lésio, aqui, ó, Mas vamos eu tô levar a menina aqui. acreditando, Que acreditando que Taurus. Acreditando não, porque eu tô acompanhando. Que tem se transformado muito a companhia. Porque você via lá Verdade. atrás, até em termos de branding, de marca. Sim. Pô, ninguém queria ficar perto de um produto Taurus. Porque, pô, falhava, tirava sozinho, não sei o quê. Isso prejudicou muito a empresa. Sim. O que vocês viram de mudança? Por que Taurus está se tornando atrativa até para uma empresa de dividendo? Assim? Por que esse business, que parece meio controverso, né? Pô, não é ESG, não sei o quê. Por que isso pode começar a pagar muito A dividendo? Taurus é mais ESG do que muita empresa. Eu começaria por aí, É talvez, verdade. né? Porque Verdade. a Taurus vende armas Uhum. 100% registradas para civis ou para forças policiais. Agora ela está começando, inclusive, a olhar o mercado de law enforcement nos Estados Unidos. Uhum. Até então ela não acessava esse mercado, é uma possibilidade. Mas todas as armas da Taurus são registradas, legalizadas, etc. E usam para proteger o cidadão de bem. Então, pô, eu acho que Exato. mais ESG do que isso. É verdade. Então, É e de novo, e assim, quando a gente olha para a Taurus é uma empresa que ela foi muito castigada no passado em vários aspectos, eu acho, né? Ela foi mal administrada, ela tinha maquinários muito velhos, processos péssimos. Era um armeiro lá, né, que ficava olhando. Era um armeiro, cada era arma. forjas, Taurus, Zero. era forjaria. Pô, tá louco. Zero. Então Processo bater ali no martelo processualizado. para o negócio funcionar. Então, ela é uma empresa que ela foi muito judiada ao longo do tempo e teve aquela questão das armas que disparavam sozinha, Uhum. que há controvérsias aqui, enfim, não vamos nem entrar nesse ponto, porque tem muita gente que diz que era mau uso também, em alguns casos, enfim. Mas você juntou uma série de coisas e o endividamento dela, que se tornou um negócio praticamente impagável Acho que era ali. 11 vezes uma época, né? 11 vezes. Ela teve alguma EBITDA, coisa ela assim. teve EBITDA negativo, então não dava nem então para não dá nem pra calcular falar direito, é essa verdade. relação. Mas assim, ela chegou e ela ficou com uma imagem muito prejudicada, né? E com isso, assim, as pessoas não queriam nem chegar perto de Taurus. Uhum. Não, isso daí é jogatina, isso é porcaria, não sei o que, tal. E aí eu acho que talvez isso diferencie nós de muitos investidores. A gente não se dá por contente quando a gente ouve algo, a gente quer ver com os nossos próprios olhos. Tinha se construído uma narrativa sobre a Taurus no passado, que a gente começou a ver muita coisa acontecendo e ver que talvez essa narrativa não se aplicasse mais, né? Uhum. Então, primeiro que trocou de controlador, né? Exato, começou por aí. no Começou societário. por aí. O societário melhorou muito. Uma equipe de gestão extremamente comprometida, com executivos do setor que tinham um conhecimento gigantesco sobre o negócio Uhum. e, acima de tudo, pé no chão. Então, a gente ia nas reuniões com investidores, eles falavam a verdade. Eu acho que é muito importante isso, né? Quando você investe Mesmo que numa seja empresa, ruim. Mesmo que a verdade seja ruim. a gente quer saber a Exato. notícia ruim. Que Então, é difícil, né? É difícil, A maioria- Jean. É verdade. O cara, na época que tá resultado bom, ele tá em podcast, fazendo live, um monte Depois de coisa. todo mundo some. Na hora de Foda. explicar o problema, meu amigo, você não vê nem a cor do negócio. Mas enfim, então, a gente foi vendo, para resumir, essa melhora progressiva. Uhum. Fomos lá, eu mesmo fui 3 vezes para São Leopoldo, a Lu também não sei quantas, e a gente percebia isso. E você percebe muitas vezes nas pequenas coisas, Uhum. no humor de um funcionário, na identificação que o funcionário tem com a empresa hoje. Um cara que já estava lá há muitos anos, ele fala, não, hoje é uma empresa completamente diferente, eu indicaria para um amigo, para um familiar.
São essas pequenas coisas. Legal. E a gente foi vendo isso se traduzir em resultados mais favoráveis. A empresa foi pagando essa dívida, foi investindo, ela fez, se eu não me engano, ano passado cerca de 300 milhões em investimento, e hoje ela é uma empresa completamente diferente do passado. Não tem mais o Forjas no nome, né? É uma empresa que depende, que tem seu grande mercado lá fora. Então, por mais que se fale, vai mudar decreto, vai ter uma restrição muito maior aos CACs, à comercialização no Brasil, impacta pontualmente a empresa. Mas hoje ela tem uma flexibilidade que ela consegue atender outros mercados. Esses riscos, né? Exatamente. E começa a olhar para mercados que ela nunca acessou antes. Então, montou uma planta na Índia, com expectativa muito grande de atender o mercado indiano e a região, tem um escritório hoje na Arábia Saudita. Então, é uma empresa completamente diferente, né? E é uma empresa que está passando por um momento agora diferente, né? Então, a Taurus era vista antes como uma empresa em turnaround. Esse turnaround já foi concluído. Então, quer dizer, agora o desafio de verdade começa. Quer dizer, você já cortou o mato alto. E agora? Agora é eficiência pura. Então, assim, todos os investimentos que eles fizeram ao longo desses últimos 2, 3 anos vão começar a tomar forma daqui em diante. Então, fui lá recentemente, né? Você teve a oportunidade de ver também. Automatização. A nova célula automatizada do Verdade. ferrolho. Cara, fantástico. Vai reduzir o custo em sei lá quantos %. Então, assim, agora é produtividade na veia. Quer dizer, olhar muito menos para top line ali, né? Para receita, enfim. E olhar muito mais ali para, de fato, eficiência produtiva, né? Então, eles estão muito focados nisso. E tem um horizonte ainda muito grande, uma oportunidade muito grande, principalmente na região ali geopolítica da Ásia, que a gente sabe que é bastante complexa. Não existe perspectiva de que isso vai melhorar, ao contrário. Verdade. Então, tem um leilão que já foi postergado algumas vezes na Índia, né? Tá para acontecer. Então, Que a é para empresa... forças de Fuzis, segurança. 245 Que mil é para o fuzis. exército, né? 200, Exército isso, deles. força policial, exatamente. Então, assim, é uma baita oportunidade que a empresa está cultivando há 3 anos. Então, quer dizer, se não tivesse feito a joint venture, se não tivesse Exatamente. ido para a Índia, estudado o mercado, feito contatos, porque assim, a gente sabe que é um mercado muito específico, com uma cultura muito diferente da nossa, né? E uma cultura também que os europeus e americanos têm muita dificuldade de lidar. Entendi. Então, tem muita coisa, esse jeitinho que o brasileiro sabe lidar bem. Né? E eles fizeram uma joint Deus venture com o acostumou, né? local, né? Inclusive. Acho que destacando algumas outras coisas importantes aqui para fechar. CAPEX, boa parte já feito. Né? Acho que boa parte do investimento grosso assim, já foi executado. Voltou a pagar dividendos. Tem um endividamento baixíssimo. Relação dívida líquida hoje deve estar menos de uma vez. Então, assim, a Taurus é uma empresa... tá com um programa de recompra aberto. Então, assim... É meio o melhor dos mundos, né? Porque você vê endividamento baixo, alavancagem baixa. CAPEX acabou. Já foi. Melhor eficiência, melhora as margens. O dinheiro vai ter que ir para algum lugar. Então é meio ineficiente também deixar tudo na empresa, né? Se for pensar. Então acaba vindo via dividendo, né? E eu acho que a Taurus, a gente falou de tudo, mas não falou do produto, né? Em termos de produto, ela é uma empresa que vem revolucionando cada vez mais. Melhorou. Grafeno, né? Aplicações para alguns metais, alguns minerais, né? Enfim, que ela não usava antes. Ultra leve, né? Ultra leve, com várias propriedades. Inovação super forte, então vem trazendo um primeiro revólver de tal modelo com mira acoplada de fábrica. Vem ganhando o tempo todo esses top 10 aí de você que atira, talvez você veja, o pessoal acompanhe. do clube é maluco lá, eles começaram a ver e falam, pô, tá ficando bom, o negócio tá diferente. É outra empresa. Você pega o antigão, ele fala, pô, não sei se eu gosto muito. Você pega o cara que pegou um produto novo e fala, pô, isso aqui é diferente, isso tá bom. Então você vê o pessoal usando como tá mudando essa questão de branding mesmo, de marca. Exatamente. Que esse que era o problema, eu acho, né? Acho que o grande problema dos caras era a marca. Só que você não consegue mudar marca quando você não tem um produto bom. Exato. Para você ter um produto bom, você precisa ter uma planta. Você não tem o que falar, né? Exatamente. Então, o pessoal tá perguntando bastante sobre a AS Brasil. Enfim, o Barsi, e vocês também acreditam, né? São os grandes entusiastas. Há controvérsias, inclusive aqui na Genial, o nosso analista não gosta de AS, até trago um pouco dessa... Chama ele aqui. Aí uma boa pergunta, por que eu não gosto? Mas eu sei que ele não tinha recomendação de compra para o papel, apesar de falar, pô, a empresa é boa, mas vejo melhores, e vejo oportunidade em outras melhores, e que de fato existem outras empresas boas também, não tem problema, mas claro. por que a AS? O que vocês veem de bom na empresa? O Barça até fala, pô, é uma empresa futurista, o que é isso para uma empresa de energia?
Bom, acho que a AES passou por algumas reestruturações também recentes que levaram a gente a ficar cada vez mais entusiasmado e otimista com o case, né? Uhum. Primeiro de tudo, tem um controlador que entende o que está fazendo, né? Tem apetite a investir. E, obviamente, que todo controlador que investe no futuro pretende o quê? Remunerar o seu capital. Uhum. Então, a gente está pensando também, obviamente, nas oportunidades que nós teremos de remunerar esse capital junto com o acionista controlador, primeiro de tudo. Segundo, é uma empresa que passou agora por um último ciclo muito difícil, assim como a CESP também, agora a Auren, né? Um ciclo muito difícil na geração hídrica. Uhum. E o caminho natural foi acelerar os planos que a empresa já tinha de diversificação do seu portfólio de geração. Então, passou aí por um ciclo bastante generoso de CAPEX, né? Passou inclusive por dois follow-ons, 2 captações. E são plantas que já estão com a energia contratada, quer dizer, EBITDA na veia. Então, agora é aguardar esses investimentos maturarem, né? Aguardar também a aquisição que eles fizeram de Cúbico, implementar as sinergias, eles implementaram de fato o que eles mais sabem fazer, que é otimizar as plantas, enfim, deixar aquilo lá no estado da arte, né? Então, acho que tem toda essa questão conjuntural também da questão dos ciclos da superoferta de energia, né? Mas isso é natural de mercado, principalmente depois que você passa por um ciclo tão apertado, né? Então, acho que é natural esse pessimismo do mercado, mas é aquilo, né? Obviamente que a gente gosta de comprar quando o preço tá interessante. Você não vê uma oportunidade nesse momento para a AES? Vejo. Para sem- comprar agora? Sem dúvida. Ainda Sim, vê? ainda vejo. Entendi. Ainda vejo. Mas comprou mais barato, se eu não me engano. já Quando chegou a você começou 9, né? comprar. Compramos o que podíamos, né? Na época da A subscrição. subscrição foi a 9,61. A gente subscreveu, exatamente. Subscreveu? Nós subscrevemos a 9,61 e agora o Barsi chegou aí, claro que a gente não consegue comprar tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Até para não deu uma discrepância muito grande no preço do papel, a gente vai indo aos poucos, dia após dia. Então, compramos a vários preços, lá desde os 9,20, e aí acabamos de completar a posição dos 5% aí agora, nessa semana também. Caraca. Então, já é assim, a construção, né? Não compramos os 5% esse ano. Uhum. É uma construção de um portfólio que vem aí nos últimos 3, 4 anos, eu diria, desde quando era Tiete, né? Então, enfim, é uma empresa, eu acho que tem tudo para remunerar muito bem o seu acionista daqui para frente. Uma outra questão, se eu não me engano, acho que eu vi num podcast que o Barça participou, acho que você estava junto, não me lembro de quem que era, que ele falou de Santander. Vocês mantêm a posição em Santander, ainda são bem Mantemos a comprados. posição em Santander. E o pessoal tá perguntando aqui de Santander, e agora, recente saiu ali o STF, enfim, com o PIS/COFINS e tal. Santander vai ser o mais prejudicado? Como que vocês olham para isso? De fato, é assim, acabou, não vale mais a pena? Ou como que vocês avaliam a situação? Se ainda tá valendo? Qual que é o preço teto? Inclusive, o pessoal tá perguntando muito aqui. Eu não sei de cor o preço teto isso aí, Também não hein? sei. Tem Não, Você que viu o ver. que sabe? aconteceu com o Santander hoje? Subiu, inclusive. Subiu. Uma Pois das, é. uma Todo das 5 mundo maiores falou, altas vai é Santander. cair, vai cair, subiu. Uma das 5 maiores altas. Um e pouquinho, quase 2, eu acho. Se não me engano. Pois é. Vou ser bem honesta, eu não li completamente a matéria, eu só li a manchete, né, a headline. Uhum. Precisaria me aprofundar um pouquinho mais, né, porque eu lembro que teve uma provisão que eles acabaram tirando do balanço Uhum. e provavelmente vai ter que provisionar isso de novo, mas não sei se essa questão já foi definitiva. Entendi, Se isso já vai ter que ir pro balanço. entendi. Cara, se tiver que ir, vai. Paciência. E deixa Paciência. cair, né? E deixa cair, pois é. Não tenho dúvida nenhuma que eles vão passar por mais essa aí, sem dúvida. O pessoal falou bastante que Santander, nesse curto prazo, o dividendo ia diminuir, porque Sim. o resultado tá ruim. De fato, vai acontecer, o E resultado vai pior, o diminuir, dividendo vai sem diminuir. dúvida. Até porque boa parte da carteira, é basicamente varejo, né? Uhum. Que é Uhum. o segmento que mais está sofrendo Mais agora. afetou. Só que é o segmento que mais bomba quando a economia volta a prosperar. Exato. Então, taxa de juros caindo é bom para o bom, Santander. é verdade. Não é, ao contrário do que as pessoas pensam, taxa de juros alta é ruim para todo mundo, inclusive para o banco. Muitas vezes não consegue repassar o spread. Além disso, né, a subida muito rápida também é muito ruim para o banco, né? é O tudo- descasamento entre é. ativo e passivo. Tudo é muito a questão terrível. da velocidade em que isso é feito, né? Se você vai fazendo isso numa velocidade gradual, obviamente que o banco vai acertando as suas posições de tesouraria, a mercado. Exatamente. Agora, quando você faz essa subida muito brusca, quer dizer, em menos de um ano, né? Porque Quanto que é- o banco, tipicamente, ele capta no pós e empresta no pré. Uhum. Então, quando Exatamente. acontece isso, essa subida que nem a gente teve, isso é terrível para o banco. Exatamente. Então, leva um tempo ainda para equilibrar. E a descida gradual vai tornando isso mais interessante. Então, esse negócio de juro alto é bom para banco é história para boi É dormir. verdade. Porque é ruim para todo mundo. É pessoal. verdade. Uma das últimas perguntas aqui.
Até depois, no final, eu quero guardar essa, que eu queria que cada um de vocês falasse a empresa preferida. Se só pudesse ter uma. Isso aqui é bom pros cortes, o pessoal gosta de fazer esses cortes. Se só pudesse ter uma, qual teria? Mas calma, ainda não falem. O pessoal tá falando aqui muito de Vale, que eles falaram, pô, não tá no best, é commodity, mas parece atrativa demais, parece barata demais, apesar de ser cíclica, em momentos bons, vem um dividendo gordo, em momentos bons. Em momentos ruins, não tão bom assim. Como que vocês olham Vale? Poderia entrar para uma carteira previdenciária, às vezes um pedaço um pouco menor, ou fica longe de commodity, nesse sentido? Difícil, né? É. Assim, não que seja uma má empresa, pelo contrário, acho que é uma das Excelente. empresas de melhor qualidade do Brasil. Já tivemos Vale, Já teve? já tivemos no tiveram? passado, mas Já tive. não como parte da carteira previdenciária, né? Muito mais como uma visão de oportunidade. E que, de vez em quando, acaba gratificando a gente com um dividendo bem generoso, Uhum. né? Assim, Vale, olhando preço de tela, situação dela atual, o que aconteceu nos últimos anos, ela fez boa parte dos investimentos que ela precisava, eu acho, né? Tipo, aquele projeto que ela tinha em Carajás Uhum. evoluiu bastante e tal, o grande desembolso ficou para trás. Ela tem uma situação de endividamento controlada atualmente, e é o que a gente estava falando, quando você quer comprar empresa cíclica ligada a commodity, a hora de olhar é quando a commodity está sofrendo. Quando ninguém quer. Então a hora de olhar para a Vale com mais carinho, Isso aí. eu acho que é a partir de agora. É. Quando o É. Vale estava 120 e todo mundo falava que ia para 200, Exato. é a hora de ter cautela. Verdade, Né? verdade. Maravilha. Mas é uma baita de uma empresa que ainda tem algumas questões ali, talvez de ambientais que possam pesar, alguns passivos, etc. Mas que hoje em dia já está praticamente tudo provisionado, etc. Então, assim, não entra na nossa estratégia na essência. Mas é uma empresa que futuramente, como oportunidade, se cair para um preço muito interessante, por que não, né? Tudo depende de preço. Do preço. A exatamente. oportunidade, vocês dizem que é comprar uma empresa para você olhar para a valorização e depois usar a grana para comprar as empresas da carteira previdenciária? É assim que vocês pensam? Ou não Também, necessariamente? ou eventualmente pode ser até vendida. Entendi. Eu acho que existem duas possibilidades, talvez. A primeira é essa, de comprar na baixa e tentar vender na alta para alimentar a tua carteira Aporte. previdenciária. Uhum. E outra é você entrar num eventual turnaround e essa empresa se torna tão atrativa e começa a pagar dividendos que ela Entendi. faz parte da tua carteira. Entendi. Isso aconteceu com o Unipar, aconteceu com o Taurus, etc. Antes de fazer aquela última pergunta, eu queria perguntar uma outra, que é polêmica. Luiz, o Barsi errou com o IRB ou não errou com o IRB? Acho que 3 anos é ainda muito difícil de você dar alguma opinião com precisão, né? Uhum. Eu sempre digo o seguinte, eu dificilmente vejo o Barsi errar nos ativos, Tá, mas eu também dificilmente vejo ele acertar o momento. o timing. É. Entendi. Mas eu acredito que é porque ele tem essa visão tão pra frente, entende? Sim, Que o mercado sim. ainda não enxergou. Entendi. Então, Unipar foi a mesma coisa. Por 5, 6 ou 7 anos, ele comprava Unipar a centavos, depois agrupou e caiu de novo. E nem lembro se agrupou, acho que agrupou umas 2 vezes. Grupou. E o pessoal falou, cara, o Barsi perdeu a mão. O Uhum. Barsi tá ficando louco. E ele foi lá, comprou mais 18% da empresa, de um investidor que também já tinha cansado de esperar. Comprou essa posição, abocanhou e falou, eu tenho convicção do que eu tô falando. Uhum. Se eu perder esse dinheiro, assim, não vou falir, mas se eu tiver certo, eu vou fazer dinheiro. E eu tenho convicção que essa empresa Assimetria. está muito assimétrica e vai ser uma boa pagadora de dividendos. Enfim, a Unipar não é uma empresa nova, ela está no mercado desde a década de 80. Então, antiquíssima de bolsa, tem um histórico muito grande, já era conhecida. Uhum. E todo mundo falava que não ia se suportar, estava passando por um momento muito difícil ali de sucessão na família, né? Então, a gente sabe que tudo começa ali pelo conselho de administração e pela base societária, que tinham muitas dificuldades. É muito legal de pensar isso, como que o Barsi consegue olhar tão pra frente, né? É. Assim, e nesse pensamento de longo prazo. E é muito legal de olhar, pô, até um senhor mais de idade fala assim, não, isso aqui é longo prazo, bicho, pô, longo É. prazo. Mas e amanhã? Tô nem aí com amanhã. Quase que ele fala, tô nem aí com amanhã, tô olhando pra frente. E o cara de 20 E anos... às vezes o cara de 20 anos fala assim, não, porra, eu preciso dessa grana, porque daqui a 6 meses eu vou viajar, eu vou fazer dinheiro aqui na bolsa. É. É muito legal de ver essa filosofia, porque
de novo, é a filosofia do empreendedor. É. Eu abro um negócio, não é daqui 6 meses que vai ter sucesso, a não ser que eu dê uma baita sorte. Mas, pô, eu quero caminhar com aquilo, eu quero ter uma empresa ao longo do tempo. Muitas Faz pessoas. sentido Exatamente. também, né, Lu? A É. Cielo agora foi a mesma coisa. Pois é. verdade, tem uma O outra Barsi, história. quando começou a falar de Cielo, foi logo que essa questão da disrupção das maquininhas, né, dos meios de pagamento, Uhum, enfim. Ele falou, olha, a Cielo não é só uma empresa de maquininhas, é uma empresa que faz crédito. Fazer crédito no Brasil não é brincadeira. Então, assim, ele começou a comprar nos 8, 7 reais. O papel foi a 2. Ele continuou comprando, E todo mundo falando comprando. que a Cielo estava morta. Né? Morta, enfim. Verdade. Já chegou a bater 6 reais. Foi, acho que a maior alta do ano passado. E Não, era praticamente foi a única empresa que sobreviveu, né? Porque Pois você é. pega as outras agora, elas passaram por uma crise É. pesada Perrengue, de né? crédito, Pois é. exatamente de crédito. Você pega a Então- Stone, por Stone, exemplo. nossa. É verdade. Então, e outra, dificilmente ele monta uma posição toda de uma vez. Né? Vai aos Agora, poucos, né? agora não faz um tempo que a gente não compra. Eu estou no comitê de auditoria, inclusive não posso falar muito, mas do que é público, né? A gente não pode negociar o papel permanentemente. A gente está em período de silêncio. Então lá nós somos orientados para não, né, cair em Uhum. algum, enfim, algum crivo. Né? A gente é excessivamente conservador nesse sentido, né? Obviamente, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então, a empresa passou por muitas dificuldades, né? E se a esquadra não tivesse, de fato, jogado, né, toda a merda no ventilador, provavelmente a empresa não estaria aqui hoje, né? Então, acho que muitos falam do IRB, mas poucos sabem o que a empresa faz. Sabe o que a empresa faz? Ela faz o seguro do segurador. Quer dizer, sem o IRB, o avião não decola, o navio não zarpa, quer dizer, Plataforma de petróleo não. nada acontece. Nada vai. Né? Verdade. E a gente tem uma grande vantagem competitiva aqui dentro do nosso país. Né? Então, Bom. enfim, é um setor extremamente estratégico para a nossa economia, num setor que ainda é extremamente subpenetrado, de muitas oportunidades. Mas, obviamente, passou por uma tempestade perfeita. Então, passou por períodos de fraude, né? Você tem uma questão também que os acionistas aportaram uma primeira vez, depois tiveram que aportar uma segunda vez. Uhum. Então, você tem toda uma descrença do mercado. Os acionistas, pessoas físicas, obviamente, ficam extremamente machucados, né? Verdade. E querem achar um culpado. Então, obviamente, enquanto está caindo, o culpado, obviamente, vai ser o Barça. Pô, Barça, eu comprei por sua causa. Errou, não sei Mas, o quê. rapaz, o que você não está vendo é que o Barça está pensando para daqui os próximos 10 anos. Quanto que o IRB representa da carteira do Barça? Pois é. Sempre importante É falar. exatamente a mesma coisa que a Unipar. Para o Barça, em valores brutos, é um grande valor. Mas se você olha em relação ao portfólio, Entendi. é 2% da carteira. Quer Entendi. dizer, se der errado, deu errado, paciência. E olha, eu nunca vi o Barça com o ego de não admitir que deu errado. Então a minha resposta para você é, ainda é muito cedo para dizer se ele acertou ou errou. Daqui uns Maravilha. 3 anos a gente conversa. Maravilha. O que não dá pra fazer é esses caras que são malucos, vão lá e colocam Não. 50%. Tem Não, um monte coloca de gente que faz tudo isso, que porque tem. O Barça Acha que é a fala, salvação da lavoura, né? Aí é jogatina. É a tacada da É, vez. complicado. Aí é foda. A palavra é isso, é foda. foda. Aí O é sistema é foda. foda. O sistema é foda. Parceiro. O sistema é foda. Jean, se você pudesse só comprar uma ação pra você ter. Óbvio, vamos fazer de novo a pergunta. Vai, uma ação preferida, uma que você gosta bastante. Pô, Na sua essa carteira. é Ai, fácil. Essa é Vai. moleza. Eu vou ficar por último, eu vou ter que O me problema é que vocês vão ficar por último, pode se comprometer repetir, né? Não, eu acho o seguinte, você até perguntou antes, Uhum. lá no começo, né, sobre a visita a Klabin. A minha empresa preferida é Klabin. Boa. Né? Agora E, eu gostei, hein? Gosto de eu Klabin vou falar, vou dar a resposta primeiro. também. Uhum. E eu sempre tive muito receio, eu falava assim, se eu visitasse a Klabin um dia, será que ia ser realmente isso Que você imagina, né? que eu imagino? Porque assim, você tem duas possibilidades quando você visita uma empresa pessoalmente. Ou você pode gostar mais, ou você pode ficar extremamente decepcionado, você fala, eu quero sumir desse É negócio verdade, aqui, né? é verdade. E quando eu e o Felipe visitamos agora, foi em março, né, eu acho? Março. A gente foi lá. Eu acho que a Klabin, ela tem um ativo que ela é irreplicável dentro da empresa. Ela tem pessoas apaixonadas pelo projeto da empresa. Uhum. E isso é muito difícil de você encontrar. Tá? E é uma coisa verdadeira. Você olha no olho de cada um dos colaboradores, desde um faxineiro, desde um gerente, diretor, todos têm a mesma percepção da empresa. E quando a gente estava visitando, as nossas perguntas não eram perguntas quantitativas. Porque esse é o tipo de pergunta que a gente consegue pelo RI, pelo Não é pergunta site. de call de resultado. Não é pergunta entendi. de qual. Exatamente. Que são sempre as mesmas perguntas. Uhum. As nossas perguntas, o nosso direcionamento era muito mais para o qualitativo, para a gente entender o que a empresa realmente entrega
né, de futuro, de resultado para todo mundo. E desde o colaborador mais simples ao mais graúdo, você via que existia um cuidado, um carinho, né? Para você ter uma ideia, a empresa estava em Telêmaco Borba, que é mais ou menos 3h30 de Curitiba. E quando você entra na cidade, já tem um outdoor falando assim, se você tem algum problema, alguma dúvida, alguma reclamação, ligue para a Klabin. Eu falei, não é possível. Tem um call center para os moradores de Telêmaco Borba. E depois a gente foi conversando com o RI lá, que estava acompanhando a gente na visita, e é isso mesmo, eles ligavam, falavam, tem um mato aqui na minha casa, então eu preciso chamar a Klabin para cortar, pegou fogo, a Klabin. Então assim, a empresa, ela entra pro bem e pro mal. Né? A cidade nasceu por causa da empresa, né? Começa por aí. Exatamente, tem um teleférico que liga a cidade até na empresa. Então, assim, é um negócio surpreendente. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu gosto é de tech, né? Eu quero investir em tech. Mas você não imagina o que esses caras aplicam de tecnologia na área deles de pesquisa e produção lá. Então a gente viu a lignina, que é utilizada para várias coisas, sabe? É o cimentinho da celulose, que eles usam para um monte de coisas. Os caras criaram álcool em gel de celulose, shampoo de celulose, condicionador. Então, assim, são coisas e aplicações da celulose que a gente não tem nem ideia, e é só indo lá que você fala, cara, então, assim, a empresa tem muito mais coisa que ela pode explorar. E você vê todo aquele sistema, a integração, desde do começo da linha de produção, do plantio de uma árvore, da clonagem da muda, para trazer uma árvore perfeita, para dar tudo o resultado na celulose, até na linha de produção de escoamento, levando lá nos vagões da ferrovia, entregando lá no porto, né? Cara, você fala assim, não tem condição. Se o Brasil tivesse mais 10 Klabins, né, com projetos desse, o país seria outro, né? Então, assim, a gente como investidor, como acionista, um pequeno dono de um grande negócio, é extremamente satisfatório você participar de projetos assim. Então, é uma empresa que tem mais de 100 anos, né, e a gente, pelo menos todos aqui acreditam que tem um futuro brilhante pela frente, então é a minha escolhida. Boa. Porra, agora, era só pra você falar a empresa. Era só o nome, tá, cara? Pode ter em 30 segundos. Mas agora... Não, eu tô achando que a Klabin vai me contratar. Você, para de falar que tá subindo. Tá subindo. Não, e a gente você devia ter falado mal agora, porque, pô... A gente teve uma coisa tão bacana quando a gente tava lá, que falou assim, Felipe, o preço tá caindo pra caramba. Nossa. Cara, foi uma coincidência fantástica. Assim. Eu acho que foi a gente responsável. Foi naquela época que começou a ir pra 3 e pouquinho. 3 Isso, exatamente. Que foi há uns meses atrás. Agora. Ela chegou a 17 e pouco. A gente tava lá em loco, tomando picada de pernilongo, eu lembro. Tava lá os borrachudos e tal, e a gente tá caindo. Como? Aí a gente olhava pra essa terra, essas terras aqui não vale só isso. Caraca, você tem uma ideia, uma só sensação a parte de plantio da Klabin lá no Paraná equivale à cidade de São Paulo. Caraca. É muita coisa, cara. Muita coisa. É monstro, né? Aí o Bar sempre fala, quem disse que eu não invisto tem em imóveis? Fala que tem as terras, né? Eu talvez seja o maior. Eu sou o maior comprador de terras desse país. Eu tenho Klabin. Felipe, é a sua. Pô, G roubou, né? Roubou? Não, eu vou falar uma previdenciária e uma oportunidade. A previdenciária Klabin, Jean já falou, não preciso bater nessa tecla de novo. A gente contar toda a história de novo agora, vai. Mas, de novo, sobre o meu ponto de vista. Não, eu acho só importante dizer que a gente não está comprando nenhuma dessas empresas que a gente está falando e a gente nem enxerga como oportunidade do momento, tá? Então, são empresas que a gente tem carteira, tá só de olho, que a gente gosta tal, e que se desabar de preço, a gente vai certamente encher o carrinho. A oportunidade que eu gosto é a Cosan. Para mim, é uma das melhores empresas do Brasil. Isso em termos de oportunidade. O Jean já falou de oportunidade de previdenciária, entendi. Uma pagadora de dividendos recorrente, etc., que é a Klabin. Mas oportunidade, que costuma ser um percentual pequeno da nossa carteira, e que pode se tornar uma previdenciária no futuro, mas a Cosan, para mim, é uma empresa que, além de eu ser acionista, eu admiro muito. Acredito que, quem sabe no futuro, quando o ciclo de investimento dela já estiver mais concluído, ela possa vir a se tornar uma boa pagadora de dividendos. E é uma empresa que tem negócios fantásticos, né? Ela tem 4 grandes negócios, vamos a grosso modo, que é a Raízen, não precisamos nem falar, a dona de todos os postos Shell no Brasil, tal, uma empresa que tem se expandido bastante. O pessoal tem visto quem roda em São Paulo, principalmente lá perto do nosso escritório, no centro,
o mercadinho Oxxo, né? Uhum. Tem um Oxo. por esquina, Não, ou Oxo. Verdade. Então, assim, ela tem crescido presença, é uma empresa muito eficiente, tem toda a questão do etanol de segunda geração, que eu acho que pode trazer uma transformação muito bacana para a Cosan, além, obviamente, de ser uma empresa que tem essa visão totalmente ESG, verde, etc. Então, ela acaba se aproveitando de muitas vantagens que o Brasil oferece. Isso, Raízen, ela tem a Compass, que é uma empresa que hoje tem debaixo do guarda-chuva a Comgás e a Gaspetro, que ela adquiriu. A Rumo, que eu acho que dispensa até comentários, que é uma empresa que está revolucionando o setor ferroviário brasileiro, que ficou sucateado durante muito tempo, comprou praticamente a massa falida da ALL e conseguiu fazer milagre, assim. Então, o que a gente vê da Rumo hoje é realmente de tirar o chapéu que eles estão fazendo, e tem muito pela frente ainda. E o último negócio deles é a Moove, o último grande, que é uma empresa de lubrificantes, que fez uma aquisição muito grande nos Estados Unidos no ano passado, e que também tem a possibilidade de abertura de capital, assim como a Compass no futuro. Além disso, teve o investimento em Vale, recente, que ela fez, e tem alguns outros negócios, sendo que um dos maiores é a Radar, que é uma empresa de terras agrícolas, né? Então, a Cosan, na minha opinião, é uma empresa fantástica. A ação dela é uma ação que eu acho que não reflete, talvez, o total potencial da empresa. Desde que ela fez um desdobramento lá atrás, ela acabou sofrendo, talvez, pelo excesso de liquidez com as suas ações no mercado. Mas é uma empresa que, olhando de binóculo, como o Barsi gosta de falar, e não de lupa, talvez possa dar alegrias para investidores. Maravilha. Ativos irreplicáveis e uma alocação de capital sem precedente, eu acho. Maravilha. Tcharam. Sobrou agora. Se falar a IRB, pelo amor de Deus. Não, calma. Não, olha, acho que uma empresa excelente que eu não vendo, não pretendo vender, inclusive nem alugo mais, Taesa. Legal. Cara, é uma empresa extremamente interessante, porque é muito fácil de você entender o que a empresa faz. Ela simplesmente transmite da geradora para a distribuidora, ponto. Ela não tem risco de inadimplência ao consumidor final. O papel da transmissora é manter a torre de pé e funcionando, ponto final. É isso aí. Tá? Então, assim, você corrige a inflação, você tem contratos de longuíssimo prazo, então é fácil de você entender o que faz, é fácil de você fazer um valuation ali. Então, é o feijão com arroz que dá certo, cara. Tá? E assim, eu perdi as contas. Inclusive, quero saber se o analista da Genial deu venda, porque a maioria das corretoras deram venda. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ele não é muito otimista com o Taesa. Posso ver até a recomendação oficial aqui dele. Deixa eu até ver aqui para não falar besteira. Veja aí. Recomendação de manter, mas tinha venda antes. E com o rumor da capitalização, enfim, com tudo isso, ele não tinha visto isso com bons olhos. Eu quero mais é que faça, porque se fizer com desconto, é uma oportunidade para o acionista investir num novo projeto, né? A gente, obviamente, vê a Taesa como uma vaca leiteira, só que existe um momento em que você precisa, obviamente, comprar o pasto da vaca, né? Você precisa alimentar a vaca alguma hora, né? Para que ela continue produzindo cada vez mais leite. Então, eu acho que a empresa tá no seu... O Vitão tá aqui no chat, o Vitão é nosso analista. Ele Vitão, falou manter. Nada contra, Vitão, nada contra. Pô, Vitão, ó, pode dar venda aí pro pessoal que a gente compra, viu? Tem uns leilões agora também, né? E isso que eu ia falar agora, tem um leilão muito importante agora no final de junho, né? Um dos maiores aí que a ANEEL vai promover. Então, TRTL capitalizado para fazer. Taesa provavelmente deve ter testado o mercado, deve ter testado ali o apetite dos investidores, né? Em relação ao follow-on. Mas existem outras formas de captação também, né? Legal. Vamos ver quem que vai sair vencedora disso aí. Auren também extremamente capitalizado, com bastante apetite para entrar no segmento de transmissão. Então a gente vê com muitos bons olhos aí, e se não pagar dividendo por um breve período de tempo, a gente entende que é por um bom motivo, né? O Vitão mandou uma pergunta, tem que fazer porque ele tá aqui no chat. Ele falou, Auren ou Eletrobras, não seriam empresas mais barcianas, ele está falando aqui, do que a própria AES Brasil? A Auren é super barciana, inclusive a gente tem uma posição bem relevante lá. E Elet, vocês não olham? Olhamos a 28, 29 reais. Nesse preço. No final é tudo o preço. Tô fora. Entendi. Maravilha. Mas excelente também. Maravilha. Jean, Luiz e Felipe, muito obrigado pela presença. Pô, foi super legal. O pessoal falou que parecia que a gente estava na sala de visitas de casa, conversando aqui sobre um bate-papo, foi muito legal.
voltem mais vezes aqui, eu acho que vale a certeza. pena. Convidar, né? Obrigado. Vale a pena vocês voltarem, porque, pô, dá pra gente ficar aqui 3 horas, 5 horas falando, que tem um Dá. monte de coisa pra falar. Tem Verdade. assunto, hein? E diga pro pessoal aí novidades do AGF, o que tem aí pro vir, o que vocês podem divulgar, o que vocês já podem falar. O pessoal fica Cara, o animado. AGF, a gente está passando por uma verdadeira revolução aí no nosso portfólio. Eu acho que hoje a gente pode falar com muita convicção que a gente é a maior plataforma voltada a investidores com foco em dividendo do Brasil. Uhum. A gente conseguiu trazer algumas ferramentas aí e sistematizar a estratégia de uma forma extremamente didática e simples. E a gente pode dizer que hoje o cara que tem o AGF+, ele tem essa paz de espírito que ele tanto busca no investimento em ações, né? Então, aqui ninguém investe em bolsa, todo mundo investe em ações, se sente um pequeno dono de grandes empresas. E a gente tem muita coisa bacana por vir aí. Acho que a principal é uma... Podemos abrir algumas coisas? Podemos, né? Vamos lá. A gente Aí, ó, em primeira mão, hein, pô. Não, a gente está fazendo uma reformulação muito legal em termos de user experience, uma melhoria que vai, assim, mudar completamente a experiência do nosso usuário. Então, essa é uma grande iniciativa que está acontecendo atualmente. Crescemos a equipe demais nos últimos tempos, inclusive vamos inaugurar um novo escritório agora no que final legal. de julho. Sim. E a partir daí tem muita coisa bacana também que pode ter a ver com negociação de ações, enfim, coisas que vocês não esperam, Maravilha, podem maravilha. esperar aí que vai valer a pena, né? Maravilha. Tem também o Projeto Best, convidar vocês, a gente vai ter um workshop Bem agora. lembrado. Tô falando de No AGF+, dia- esqueci do Best. no dia acho que 28, me corrijam. 28 de Acho que junho? 28, isso. 28 de junho, pessoal, no YouTube, então fica o convite aí. O link tá lá De graça? nas nossas de graça, 100% de graça, exatamente. Então a gente sempre tem workshop. Obviamente depois a gente abre as inscrições, né, o nosso novo treinamento, que é o dos setores Best. Eu queria dar um outro recado também. Dá tempo? Óbvio. Eu queria parabenizar a todos os colaboradores da Klabin. Essa semana nós tivemos um marco muito grande na É história da verdade. companhia, É verdade. que é a partida da máquina da MP28, nossa máquina de cartão, né, a segunda máquina aí do Puma 2, e que marca aí finalmente, né, o encerramento aí desse grande projeto, né, Exatamente. bilhões aí investidos. Então, parabéns a todos os colaboradores por mais essa vitória, e a todos nós acionistas também, que sem dúvida nenhuma vamos colher esses frutos aí daqui em diante. Jean, quando você for visitar a máquina, você me convida, que eu vou lá. Mas nós fomos lá. Mas vamos de novo, porque eu não fui. Não, vamos. Agora não. E aí eu vou voltar pra A gente vai contar na- essa história igual você A contou. gente vai na Gastar a sola de 29, 30. Isso, é isso aí. sem dúvida tá Gastar por a vir sola aí. de sapato é o que a gente mais gosta de fazer. Isso aí, é isso aí. Seu tchauzinho hoje, por favor. Não, só agradecer. Foi ótimo o bate-papo aqui. Precisando também, a gente volta. Vamos conversar mais vezes. É isso aí. Né? Espero que o pessoal tenha gostado. E a gente convida vocês para entrar no AGF+, no nosso canal do YouTube, né? Participar do workshop do Best que a gente vai fazer, de uma aula, porque é justamente o que a gente estava conversando antes. Né? Nós vamos mostrar o que não fazer, Exato. né? E como dar o primeiro passo, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Pô, como é que eu começo? Né? Então essa aula vai ajudar as pessoas a começar a entender um pouquinho mais dessas empresas do Best, né? E como fazer essas análises para ter essa visão toda que a gente conversou aqui, que eu acho que vai muito de encontro Isso com aí. o espírito que a gente está procurando para esse curso, tá? Boa, maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês viram? Sigam aí o pessoal da GF, Instagram, YouTube, tem a plataforma, inclusive. E para você que não me conhece, também pode me seguir aqui na Genial, tem os meus programas. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, aproveite, ative o sininho. Também no meu próprio canal, só meu nome, né? Bruno Rosolini, você encontra meus vídeos também. Gente, muito obrigado. Dá um tchauzinho lá para a câmera aberta. É isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço. Valeu. Foi. Pessoal, saíram 3 episódios tudo sobre ações esse final de semana. Um primeiro falando sobre Redditor, os destaques do resultado. E 2 outros, um falando sobre uma carteira de dividendos, tá completa, que eu fiz o vídeo, né, para mostrar para vocês quais são os ativos. E o outro falando 6 ações que os nossos analistas gostam bastante, tá? Passa aqui nos links, assista. E aí, óbvio, né, qualquer dúvida é só você deixar lá nos comentários. Um abraço.